Olá pessoal, espero que esteja tudo bem aí com vocês. O vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, é pra gente conversar um pouquinho sobre as minhas leituras no mês de setembro, apesar do barulho todo que está acontecendo, e eu espero que vocês não estejam ouvindo. Vamos lá então, foi um mês de muitos autores que retornaram aqui pra minha lista, a maioria. Temos duas autoras novas e o resto todas são autores que eu já gostava. E é isso, vamos lá então. Eu comecei o mês terminando esse livro aqui, O Nada a Invejar, Vidas Comuns na Coreia do Norte, da Bárbara Demick, traduzido pelo José Geraldo Couto. A Bárbara Demick é uma autora dos Estados Unidos, jornalista, e ela morou na Coreia do Sul, ela era correspondente de um jornal lá. E ela fez esse livro tentando entender um pouco mais da Coreia do Norte. Em tese, ela era correspondente das duas Coreias, apesar de morar na Coreia do Sul. E ela, durante esse tempo todo, sentiu muita dificuldade de acessar a Coreia do Norte. Ela fez algumas viagens para o país, mas ela era sempre acompanhada por um guia, sempre tinha um programa muito restrito, ela não podia conversar com ninguém de fora desse programa. E o jeito que ela encontrou de tentar entender um pouco mais a vida e os sistemas do país foi conversando com pessoas que saíram da Coreia do Norte e estavam morando na Coreia do Sul. E o livro é muito interessante porque a gente vai acompanhar essas pessoas em vários períodos da vida. Ela faz ela faz entrevistas longas com essas pessoas e consegue narrar uma abrangência de tempo e como que funciona tudo. É um livro que eu achei bastante impressionante, eu gostei muito de ler, ele é ao mesmo tempo muito bem escrito, muito gostosinho de ler, apesar de tratar de temas muito difíceis. E eu acho que ele mostra um pouco pra gente como é essa mentalidade, como muita gente realmente acredita na Coreia do Norte. E como eles são muito fechados a influências e informações externas, muita gente acredita que a vida na Coreia do Norte é de fato melhor do que em outros lugares, apesar da fome, apesar da falta de acesso à educação, à saúde. E, enfim, essa coisa de não imaginar que em outro lugar é diferente do que isso, em parte pelo discurso que também incentiva muito isso. Em geral, existe um momento chave de mudança para essas pessoas, às vezes a morte de alguém querido por uma espécie de negligência, falta de cuidado, pessoas que morreram de fome, por exemplo. Enfim, costuma ter algum acontecimento, não é um padrão, assim, não é para todo mundo, mas algumas das pessoas relataram esse momento em que elas começam a ter essa descrença com esse sistema e perceber, será que tem que ser assim? Será que só é assim que pode ser? E essas pessoas eventualmente começam a ter contato com outras pessoas e, enfim, começa a acontecer isso. É um livro muito interessante pra gente pensar também, além de ser um relato importante sobre o país e a vida dessas pessoas, eu acho que também é um livro muito interessante pra gente pensar essa coisa da gente tomar nossa vida como padrão, né, e como neutro e como bom, sem nos questionar tanto sobre as coisas, né? Essas pessoas que viviam na Coreia do Norte, que achavam que é assim mesmo, né? E o fato, a gente tem acesso à comunicação e à informação e etc. E, enfim, foi algo que eu fiquei pensando depois de ter lido o livro. Então, é um livro que eu indico para quem tem interesse no tema. Não é tão pequeno, mas é bem interessante, não é uma leitura tão lenta também. Bom, depois disso eu li um livro no meu Kindle, eu li A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, vou deixar a capa aqui, traduzido pelo Marcelo Lino, publicado pela Intrínseca. Foi legal voltar na Helena Ferrante, fazia um tempo que eu não lia nada dela, eu tinha lido em 2018 aquele livro de crônicas que saiu, as crônicas que ela publicava no Guardian, mas ficção mesmo fazia tempo, e preciso dizer que não é meu favorito. A questão é assim, gente, eu li ele em poucos dias, foi legal, era feriado de 7 de setembro, eu fiquei lendo ele não é um livro tão pequeno, e foi divertido, assim, eu gostei de ter lido. Mas assim, quando eu comparo com os outros livros e o impacto que os outros livros tiveram em mim, esse foi meio Basicamente, o que esse livro é o livro YA da Helena Ferrante. Ele vai realmente relatar a adolescência de uma moça
e a relação dela com os adultos. Então a gente está sempre na perspectiva dela e ela tentando entender principalmente a relação dos pais e de um casal de amigos. Ela é muito amiga das filhas desse casal também, então essa situação, esse ninhozinho de todo mundo junto. E o título já encaminha a gente para o que vai ser, né, o livro, A Vida Mentirosa dos Adultos, quer dizer, os adultos vão mentir. E tudo começa meio que a mudar quando ela entra em contato com uma tia, irmã do pai dela, com quem a família não tinha mais muito contato, e ela começa a ficar curiosa, e uma frase do pai marca ela muito também, e uma frase relacionada à tia, então ela começa a ter essa vontade e isso começa a sacudir um pouco ali aquela pequena realidade onírica deles em que tudo era muito bom. Isso acontece quando ela tem 13 anos e é o período da adolescência e é provavelmente o período em que tudo ia ser chacoalhado de qualquer jeito, com ou sem a tia em questão. O que pra mim talvez não funcionou tanto desse livro eu acho que a gente tem algumas figuras já muito recorrentes na obra da Ferrante. A mulher traída aparece aqui de novo, as brigas aparecem aqui de novo, a menina inocente quando se depara com as realidades do mundo. Enfim, são essas figuras que já apareceram, já foram exploradas de muitas maneiras. A questão é que aqui a gente está no ponto de vista de uma menina jovem que não sabe desses estereótipos, que não tem, né, que está montando essa narrativa ainda. A gente não sei, eu comecei a entender bem cedo o caminho em que o livro estava indo. E nesse sentido, quando ela descobre essas coisas, eu acho que elas não são chocantes para o leitor, e eu acho que faz parte da narrativa. Me parece que não era para ser. O que a gente está acompanhando é o momento em que essa menina está se tocando das coisas, e não o desenrolar das coisas em si. O que faz com que seja também uma espécie de livro de formação, né? Um romance de formação dessa menina e ela entrando em contato com essa realidade napolitana. Nesse sentido, eu acho muito parecido com a tetralogia napolitana. Enfim, foi um livro legal, foi um livro bom, mas foi um livro que pra mim não trouxe nada muito de diferente do que a Helena Ferrante já estava fazendo nos outros livros dela. E foi um livro que eu gostei de ter lido, mas que não foi pra mim tão imperdível assim. O livro que eu mais gosto da Helena Ferrante é Um Amor Incômodo. E A Filha Perdida também eu acho muito bom. E é isso. No fundo, eu acho que esse aqui é aquele livro bom se você tem ali alguns dias, um período de férias e quer ler aquele livro que vai te sugar e fazer esquecer do resto. Eu acho que esse é um livro que desempenha bem essa função. Mas eu diria que ele não é tão incrível dentro da obra da Ferrante, enfim, não teve um impacto tão grande em mim assim. Bom, depois disso, eu li o De Quem é Essa História? Feminismo para os Tempos Atuais, da Rebecca Solnit, pela Companhia das Letras. Eu gostei muito, muito, muito desse livro. A Rebecca Solnit é uma escritora de não ficção, uma jornalista, ensaísta americana, e esse livro aqui, então, é um conjunto de textos que ela publicou já e debatem temas atuais. Eu gostei muito desse livro, principalmente nesse momento, porque ela vai ter um jeito muito, 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 muito interessante de encarar os acontecimentos do mundo atual. E pra mim uma visão tanto otimista e pra mim uma visão que foi gostosa assim, de ler. Basicamente o que ela vai dizer é que sim, estamos vivendo desafios no mundo atual, em questão ao feminismo, em questão a questões ambientais, em questões políticas, e que às vezes é difícil lidar com tudo isso, mas que ela vê também esse momento como um momento de avanço, e ela compara muito essas situações com as situações dos anos 90, que foi quando ela começou a escrever, e diz, olha como já está melhor, e que esse momento também é uma espécie de resposta a esses avanços, mas que ela entende as coisas como uma espécie de espiral, né? As coisas não crescem assim, não melhoram assim, elas vão fazendo assim. E isso pra mim foi bastante interessante, assim. Eu vou ler o comecinho do primeiro texto,
que eu acho que mostra bastante para onde que o livro vai. O denominador comum de tantas narrativas culturais estranhas e perturbadoras que vem chegando até nós é um conjunto de pressupostos sobre quem tem importância, sobre de quem é a história, sobre quem merece piedade, benesses, presunção de inocência, um tratamento cheio de dedos, o tapete vermelho e, em última análise, o reino, o poder e a glória. Você já sabe de quem se trata. São as pessoas brancas em geral, os homens brancos em particular, especialmente os homens brancos heterossexuais protestantes, que a gente está pensando nos Estados Unidos, né? Alguns dos quais parecem estar muito aborrecidos ao descobrir que vai ser necessário, como talvez já tenham ouvido de sua mãe, dividir. A história desse país foi escrita como sendo a história deles, e as notícias por vezes continuam relatando as coisas dessa maneira. Uma das batalhas do nosso tempo é saber sobre quem é a história, quem tem importância e quem toma as decisões. E eu acho que essa é uma boa introdução para o livro inteiro, porque eu acho que todos os artigos dela vão para esse caminho de debater essas coisas. Então ela vai tocar em temas muito interessantes, para mim, pelo menos, sobre notícias, ela vai falar sobre movimentos sociais, ela vai falar sobre essa questão de diferença entre homens e mulheres na sociedade, ela vai falar muito sobre clima, o que é bem interessante também, enfim, sobre esses vários temas. Gostei muito do livro, é um livro que eu recomendo, pode começar ela por aqui. Ela tem vários livros de ensaio muito interessantes. O meu livro favorito dela continua sendo A História do Caminhar, que é um livro um pouco mais longo, em que ela se debruça sobre um tema só, que é o caminhar, e todas as implicações disso. Mas eu gostei muito desse livro, foi um livro bem importante para mim esse ano. Depois disso, outra autora queridinha aqui deste canal é o Canções de Atormentar, da Angélica Freitas, que eu fiquei muito feliz de ter lido. Um dos primeiros vídeos desse canal, inclusive, é sobre o Útero do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas. É um dos meus livros favoritos e tá lá, acho que é o 5º, 6º vídeo do canal. E, enfim, então pra mim foi muito legal voltar em outro livro da Angélica Freitas. Eu ainda tô digerindo, eu sou lenta com poesia, tá, gente? Mas a gente talvez ainda converse mais sobre o livro. O que eu achei interessante aqui, ela fala sobre mais temas, ela se abrange mais. Eu acho que o Útero do Tamanho de um Punho era um livro muito temático, né? E esse livro aqui me parece que ela vai para outros lados. Eu gosto muito que ela faz algumas brincadeiras entre línguas, assim, tem alguns poeminhas bilíngues ou com comentários, enfim, eu tenho gostado disso na poesia. Ela tem um humor meio irônico em alguns momentos também, que eu achei divertido. Tem alguns momentos um pouco mais políticos também. E por enquanto é isso. Quem sabe a gente fale mais sobre poesia, gente, por favor, tenha paciência comigo. Bom, depois disso, eu li o Morra Amor, da Ariana Harwitz, traduzido pela Francesca Angiolino, que foi publicado pela Instante. Vocês devem ter visto, tem muita gente comentando sobre esses livros agora, porque que capa! Isso aqui é o belo exemplo de que uma boa capa faz as pessoas quererem ler seu livro. Inclusive, vamos dar crédito. Capa Fabiana Yoshikawa. Fabiana, parabéns. Meus parabéns, porque ficou maravilhoso nessa capa. Esse aqui foi um livro curioso pra mim. Eu demorei bastante tempo pra ler ele, inclusive deu uma pausa no meio, assim, um tanto longa. Eu fiquei uns meses com ele, com marca-páginas ali dentro. Pra mim ele é um livro que precisou ser lido devagar. Ela tem um estilo de escrita, pelo menos nesse livro aqui, é o único que eu li da autora por enquanto, que ela não vai descrever o que está acontecendo, ela vai acontecer o que está na cabeça da personagem enquanto as coisas acontecem. Então é muito fácil pra mim, perder um acontecimento porque a gente não acompanhou aquela linha de raciocínio dela. Eu acho que a autora faz essa técnica relativamente bem. Eu que talvez estivesse em momentos meio cansado demais pra ficar lendo isso. Mas ele é interessante então porque ele foca nesse processo mental da personagem, né?
O que a gente tem aqui é uma mãe recente que tá cuidando de um bebê e ela tá nessa situação, nesse lugar muito ermo. Ela tá nessa casa meio dentro de um interiorzão, no meio de uma floresta e com poucas pessoas por perto. E o marido sai pra trabalhar e ela fica com esse bebê e ela tá com uma espécie de depressão pós-parto. Talvez não quero diagnosticar a personagem nem nada, mas ela tá nesse momento que ela não se conecta com o bebê, não consegue cuidar disso, ela tá lá meio em depressão, meio abandonada, meio sem saber como continuar, meio desmotivada. E ela tá então nesse... A gente vai acompanhando esse processo em que ela tá pensando e pirando e de repente vem mas para de chorar e a gente percebe que esse tempo todo o bebê dela tava chorando e ela não tava fazendo nada, por exemplo. Então ele é um livro que mais do que abordar essa situação por fora, tenta mostrar pra gente o que acontece dentro da cabeça da personagem enquanto essas coisas estão acontecendo. Tem a ver com o relacionamento dela com o marido, ela vai ter um amante ali, vai ter uma relação ali com o vizinho também. Então a gente tem tudo isso acontecendo pelo ponto de vista interno, assim. A gente vai ter uma perspectiva diferente em algum momento também, não quero dar muitos spoilers. Mas ele é um livro que ele acaba sendo muito denso por causa disso. O que é interessante. Eu fiquei assim, eu não amei esse livro, mas eu fiquei com vontade de ler outras coisas dela. Eu já tô com outro livro dela aqui em casa. Me parece que ela pode ser uma autora muito interessante, assim. Enfim, é isso. Depois eu li outro livro de um autor que eu gosto bastante, mas que fazia muito tempo que eu não tinha lido, que é o Alberto Manguel. Ou Manguel, eu nunca sei. É um autor que eu lia muito quando eu comecei jornalismo, Lendo Imagens, ou Uma Noite na Biblioteca, e foram livros bem importantes para mim quando eu estava num período muito específico da minha formação como leitora, assim. E esse aqui é o Leitor como Metáfora, o Viajante, a Torre e a Traça, que saiu pela Edições Sesc. E nesse aqui ele vai explorar essas três imagens do leitor, esses três aspectos do leitor. É muito legal ver um livro sobre leitor, né, pensando nessa parte da literatura. O Manguel, o que eu achei dele aqui, ele vai usar exemplos muito específicos para fazer essas imagens. Não é um livro, não é uma pesquisa exaustiva, ele não vai tentar levantar todas as imagens do leitor, nem todas as representações dessas imagens. Ele vai ter um corpus bastante específico para explorar isso, o que em si não é um problema, mas eu não sei se isso fica claro assim no livro, sabe? Mas basicamente o que a gente tem como essas três imagens é o viajante, que eu acho que é uma metáfora com a qual eu me identifico mais, mas é esse leitor que usa a literatura para conhecer o novo e ler coisas diferentes e tentar entrar em contato com essas outras realidades. A torre, que é esse leitor que se fecha na sua torre, que corta relações com o mundo exterior. E também a traça, o último, que são os devoradores loucos de livros, que talvez não digerem como deveriam, talvez. Enfim, não foi um livro que me surpreendeu horrores, essa coisa um pouco do recorte me incomodou de leve, não sei. Eu entendo que é muito difícil falar sobre leitores e não tem tanta pesquisa sobre esse aspecto da literatura como tem em outros dentro da teoria, mas eu não veria tanto esse livro como teoria, eu veria mais isso como um ensaio exploratório, o que em si é legal, mas me parece que ele não tenta sistematizar tanto assim o conhecimento. Uma coisa que eu gosto muito do começo do livro. Ele fala o seguinte: até onde sabemos, somos a única espécie para a qual o mundo parece ser feito de histórias. E vou pular um trechinho aqui. As sociedades humanas estão baseadas nessa suposição de que somos até certo ponto capazes de compreender o mundo em que vivemos. E essa coisa com uma leitura que extrapola o livro, né? A gente lê pessoas, lê situações e etc. Então, enfim. Mas foi uma leitura legal, ainda que
incrível. E o último livro que eu li esse mês, então, foi outra autora que retorna, o Sweet Tokyo, da Giovanna Madaloso. Esse livro eu comecei a ler logo que chegou e terminei super rápido. Gente, que livro legal! Eu tô gostando muito da linha pela qual eu acho que a Giovanna Madaloso tá indo nos últimos livros dela. Esse aqui é aquele tipo de livro que tem um ritmo bastante intenso. E é um livro que, se a gente quiser ler rápido e meio que usar como entretenimento, ele tem essa capacidade, esse mote que você quer saber como vai terminar. A gente basicamente tem uma babá que rouba uma criança e a gente tem capítulos alternados entre a babá contando e a mãe da criança contando. E isso dá um ritmo muito interessante porque a gente fica aflito com a situação e quer saber o que vai acontecer, enfim. Mas é muito interessante também porque é um livro que vai debater muito a desigualdade social e essas diferenças que a gente vê convivendo com muito próximas dentro de uma cidade. Porque a gente tem o casal de classe média alta, que trabalham com áreas criativas, que vão ter acesso a certos contextos culturais, certos contextos de consumo, que vão ter tempo para ter experiências muito loucas e etc. Por outro lado, a gente tem a babá, que não recebe tanto dinheiro assim para ficar na casa desses patrões, num quartinho minúsculo, que mal vai ter uma vida própria, que vai ser prejudicada na sua vida particular por conta desse emprego, mas que ao mesmo tempo vai ter esse contato tão íntimo com a criança, é a pessoa que cuida da criança, é o ponto de cuidado primário da criança, é a babá e não a mãe. E que esse contato entre essas duas realidades é muito bem descrito, eu acho, nesse livro, e como essa realidade se costura entre essas duas mulheres, pra mim é muito interessante. As duas personagens, pra mim, são muito profundas, muito interessantes, muito bem elaboradas. E o jeito com que a narrativa vai se construindo, né? O que a gente aprende sobre cada uma, em cada momento, pra mim, fecha muito bem esse livro. No sentido de... ele dá pra gente... ela dá pra gente a informação na hora certa, sabe? E a gente vai criando esses perfis dessas mulheres tão diferentes e que lidam com as coisas de maneiras tão diferentes. Enfim, foi um livro que eu gostei muito. Enfim, leio Giovanna Madaloso. Eu vou dizer que o meu favorito dela continua sendo a Teta Racional, mas esse aqui eu acho que ele é o meu segundo favorito por enquanto. E, enfim, espero que a gente leia coisas novas dela em breve também. Bom, pessoal, é isso. Eu posso mostrar pra vocês o que eu tô lendo no momento também, que é Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, do Goethe. Tô na página 151. Tá interessante, eu achei que ia ser um livro mais hermético. Mas por enquanto mais novelão assim mesmo. Não tô com tanto tempo pra ler, então não tá indo tão rápido assim. Mas, enfim, imagino que em breve a gente converse mais sobre ele. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso já tenham lido alguma dessas coisas, me avisa o que vocês acharam nos comentários. O plano é que a gente tenha um pouquinho mais de vídeo em outubro, vamos torcer. E é isso, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.